السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para poder termos uma pequena lição sobre a vida social. Hoje, como tema de hoje, gostava de trazer sobre a organização social. Nós, por natureza, vivemos em comunidade, vivemos em tribos, vivemos em família, e esta vida leva-nos a uma realidade de que nós, o ser humano, é um ser social. Imaginem vocês se o ser humano vivesse sozinho. O que seria a vida dele? Vocês já viram uma pessoa que vive sozinha? A vida dela praticamente é triste. É uma vida muito deprimida. E facilmente também não tem com quem dividir a alegria, não tem com quem dividir a tristeza, não tem com quem dividir os momentos da sua vida. Mas a vida em si é um momento. Este momento começa desde o nascimento e termina depois do falecimento ou desaparecimento. Durante este percurso, este período, entre o nascimento e o falecimento, existe uma etapa, chama-se essa etapa de vida. E essa vida é uma vida social. Por isso que se a gente olha para as mídias, os livros, vamos encontrar sempre que falam que a sociedade X tem uma vida Y, em que na comunidade X tem uma situação X. Hoje, por causa do desenvolvimento e do crescimento do país, estamos em zonas, vilas, ok? Mas tudo isso é para dizer que a vida do ser humano é uma vida social. Esta vida social, ela foi organizada pelo Criador dos dois mundos. Vou-vos contar uma história, uma passagem que está na Bíblia, assim como no Alcorão. Aliás, vou-vos contar a segunda versão do Alcorão, mais do que da Bíblia. Mas vai existir sempre uma ligação, porque é continuidade da palavra do outro. Quer dizer, o Alcorão é continuidade da Bíblia, correto? Quando Deus pretendeu criar o primeiro homem, o Adão, nesse caso, Deus criou primeiro o Adão e de seguida colocou a ele no paraíso, onde no paraíso sabemos nós que tem lá frutas, rios, tudo que o ser humano deseja. E Adão e Deus autorizou a ele para que desfrutasse de tudo que existia aonde? Naquele paraíso. O ser humano, na verdade, não precisa de muita coisa para viver. Já viu, você prepara, a mãe e a esposa em casa preparam uma panela de comida, mas você assacia com um prato, ok? Se alguém trouxer te oferecer 10 maçãs, você só vai comer uma ou duas e depois vai se saturar. Então foi assim que aconteceu com o nosso pai Adão. Comeu, desfrutou da natureza, do paraíso, das frutas, dos rios, de tudo que existia, mas depois saturou-se. Não tinha com quem partilhar a sua felicidade, não tinha com quem partilhar a sua emoção, não tinha com quem partilhar aquele momento em que ele estava a viver onde no paraíso. E ele ficou triste, ficou isolado. Da mesma maneira que a pessoa, quando vive sozinha, ela fica isolada. Quando Adão ficou isolado, Deus sabia exatamente o que ele pretendia com aquilo. Era um teste para mostrar aos anjos qual era a capacidade de criação do Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele sentou, Deus olhando para ele, esperou que ele adormecesse e da sua parte esquerda, da sua costela esquerda, extraiu um pedaço, ok? E fez através dele o que? A erva.
que tornou-se mais tarde sua companheira. O mais engraçado dessa história é que quando Adão despertou, ele ainda estava na realidade da sua solidão, mas quando de repente olhou para o paraíso, viu que existia algo a mais, uma rosa que era mais brilhante de todas as rosas que existiam, e por coincidência, por sinal, se parecia com ele, porque tinha o mesmo estatuto físico. Adão não pensou duas vezes. A tendência de Adão foi de quê? Correr para ir ao encontro do quê? Daquela rosa que foi uma atração para os seus olhares. Adão levantou-se, mas quando ele ia, ouve a voz do seu Criador, que o Adão, existe para tocar naquela rosa, existe uma condição. E dentre essas condições, Deus impôs que ele deveria, primeiro, oferecer a ela um diálogo, segundo, oferecer a ela um dote, terceiro, oferecer a ela a bondade da sua alma. Porque, na verdade, quem dá o amor é o homem. E a mulher, em contrapartida, dá o quê? Respeito e segurança. A mulher dá o quê? Respeito e segurança. Adão apresentou este amor, porque esse sentimento sai do homem. É por isso que geralmente quem vai conquistar é o homem. Por quê? Porque o que ele sente é mais forte. Depois disso, existia lá um inimigo do homem declarado, que era o Lúcifer, o demônio, o Satanás, o desviado, o qual veio para poder azucrinar, para poder murmurar nos ouvidos desse homem, para tirar a eles da felicidade. Na verdade, Deus criou o ser humano para poder viver o quê? A felicidade. Vamos dar um exemplo. Quando o homem está no seu auge, tem tudo o que ele deseja. Você conseguiu, já fez rancho para a sua família. Você e a sua família estão de saúde boa, ok? Tem o que comer agora e o que comer na próxima refeição. Quando você não tem nenhum compromisso que te incomoda a mente, como é que você se sente? Tranquilo. Na verdade, Deus criou o homem para viver tranquilidade, paz e bem-estar. Só que por causa do Satanás, aquele que não quer ver o Adão, os filhos de Adão, bem, então ele cria neles preocupação. O que deixa o ser humano instável, na verdade, não é falta de comida, mas sim é preocupação da mente. Porque ele quer isto, e ao mesmo tempo quer aquilo, e ao mesmo tempo quer aquilo. E não é, na verdade, possível ter 3 pássaros na mesma mão, numa única vez. E ele, por causa desse murmúrio do Satanás, ele acaba ficando na pressa. Então Deus disse no Alcorão: وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, e foi criado o ser humano com pressa. Isto por quê? Veja só na criação do próprio nosso pai Adão. Quando a alma, Deus, depois de fazer aquele boneco, deixou na caixa, no paraíso, por um certo tempo, depois soprou nele o sopro da vida. É por isso que o que nos deixa em pé a falar não é o que comemos, mas sim é aquele ar que Deus soprou em nós, que se chama alma. É por isso que quando esse ar sai do nosso corpo, a gente já não tem mais nenhum exercício. Ficamos praticamente inválidos. Quando Adão foi soprado o sopro da vida, então a alma começou a subir. Soprado daqui, começou a descer. Então quando ela passou, chegou até esta parte, Adão ganhou vida e ele aspirou. Certo? Então ele louvou a Deus. Quando a alma do Adão chegou, desceu, já estava no estômago, ele sentiu fome. E a sua vista conseguiu alcançar as frutas do paraíso. Mas antes, já viu quando o celular está a fazer download? Quando está a fazer
Você consegue mexer outros programas? Não, tem que esperar até o download terminar. Assim como a alma também estava a descer. Quando ele sentiu a fome, viu as frutas do paraíso, quis levantar apressado para poder comer. Mas não conseguiu, porque aqui ainda não tinha terminado o download da alma. Então, eis a razão o qual o ser humano foi criado na pressa. Adão, logo que viu aquela rosa do paraíso, com a sua pressa da criação, ele correu querer abraçá-la ou tomá-la. Então foi quando Deus colocou estas limitações. Este é um exemplo para dizer o que é que faz com que o ser humano, na verdade, fique com problemas. Porque algumas das preocupações também criam problemas de saúde. Hoje está cheio de AVC. Por causa de quê? Estresse. O estresse vem por causa de quê? Muitos planos sem antes criar condições para a aplicação desses planos. O problema não está em fazer muitos planos. O problema está em encontrar caminhos para poder concretizar esses planos. Porque o ser humano, por natureza, é aquele que foi dado capacidade de gerência. Porque isso que Deus, quando estava para criar o homem, disse para os anjos: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu vou criar para a terra o meu governante. Quer dizer, o meu representante. Então, querendo dizer que Deus, Ele é quem faz as coisas sem precisar de pausa. Ele só diz seja e se torna. Mas o ser humano precisa de planificação. Precisa de gestão. Precisa de administração. Para poder concretizar tudo aquilo que Ele planificou. Deus não precisa disso. Ele só diz seja e a coisa se torna. O que tem a ver? Então, depois Deus colocou condições para a vida social. Diz Adão: Adão, você não vai conseguir, você vai criar uma família. E com essa família, você vai precisar de fazer o quê? Sustentá-la. Você vai precisar de fazer o quê? De cuidá-la, de educá-la. Então, eis as regras. A primeira regra que eu dou, antes de tomares a mulher como sua esposa, tens que primeiro fazer um acordo, ou seja, um contrato de casamento, em que você, aceita as condições que ela vai impor, e você deve dar dote, e de seguida você deve cuidar da família. E voltou para a família, disse: você vai ter que ser submissa a ele. Você vai precisar de quê? Depois de você aceitar o dote que você exigiu, você vai ter que dar a ele o fruto do seu ventre. Você vai precisar de cuidar e educar da descendência deste, enquanto este estiver fora à procura de sustento para si. Essas condições foram dadas a ambos, ao homem assim como à mulher. E depois disso, foi-lhes autorizado para que descessem para a terra e viessem criar uma vida social. Para criar uma vida social. A vida social é que é a base fundamental para o desenvolvimento ou para o retrocesso de qualquer sociedade. Toda sociedade que tiver se criado com base em regras e princípios, esta sociedade com certeza em pouco tempo consegue atingir a paz e a tranquilidade. Eu disse anteriormente, o ser humano não precisa de muita coisa para ser feliz. Já notaram? O homem só precisa de quê? Ter uma boa companheira, certo? Ter o que comer agora e saber o que vai comer depois, saúde e um sítio para ele poder repousar. Mas hoje, porque a sociedade já não tem princípios, já não vive na base de regras, então a necessidade do ser humano tornou-se maior. Hoje, a felicidade na sua casa não é adquirida com um prato de comida.
a sua esposa até diz: a felicidade não está na comida, não é? A felicidade está onde? Mudou-se tudo. Onde a felicidade estava na base de princípios e de valores, hoje a felicidade mudou de rosto. E por causa disso, todo mundo está à procura da felicidade. O ser humano foi criado para viver feliz, tranquilo. E é para ele dizer o quê? Louvado seja Deus, aquele que me criou. Da mesma maneira que a primeira palavra que Adão disse depois que a alma desceu foi, quando ele aspirou, ele disse: louvado seja Deus, aquele que me criou. A vida foi nos dada por um determinado tempo. Mas neste intervalo, tudo está nas nossas mãos. Nós é que caminhamos, empurramos a nossa vida para o rumo que a gente pretende que ela tome. Deus nos mostrou dois caminhos: o caminho certo e o caminho errado. Ele diz: Inna hadaynahum as-sabila, imma shakiran wa imma kafura. Na verdade, nós guiamos-lhes em dois caminhos. Ou ele vai ser o grato, aquele que segue o caminho certo, ou vai ser ingrato, aquele que segue o caminho errado. E Deus também nos concedeu duas coisas. Concedemos a ele duas evidências. A primeira que ele nos concedeu foi o juízo, e a segunda foram as escrituras sagradas. Não existiu nenhum povo nesta face da terra que não teve um livro que era composto por leis divinas para regularizar a sociedade. Só que o Satanás, aquele inimigo declarado do homem, ele não parou por aí. Depois de ter desviado o Adão, a ter desobedecido a ordem do seu Criador, e mesmo assim ele fez um braço de ferro. Diz que nós vamos desviar os seus filhos, do primeiro até o último que a gente conseguir. Chegou na terra, assim como o Adão e a Eva chegaram. Adão reprocriou-se, ok? Teve filhos, e também o Lúcifer reprocriou-se. Também teve seus descendentes. É dito, segundo alguns relatos da Ahlul Bayt, da família purificada, em que eles dizem que por cada criança que nasce, um demônio também nasce. Isto para quê? Para que aquela criança, aquele demônio seja responsável em desviar esta criança. Porque o desafio que o Lúcifer fez é de desviar os filhos de Adão. Então ele chegou, encontrou alguns que tinham a sua fé fraca. As razões da fé fraca muitas das vezes, são princípios familiares. Se você foi nascido numa família onde não tem princípios religiosos, a sua chance, a probabilidade de você ser um religioso é muito reduzida. Não digo que é impossível, não, é reduzida. Mas se você nasceu de um pai religioso, então a probabilidade de você também ser religioso é crescida, é maior. Então alguns deles, começava com muita paciência. Os Satanás têm muita paciência em esperar. Já viram a paciência que tem os judeus, né? A mesma paciência tem o Satanás. Desculpa a expressão, os judeus maus, porque existem judeus bons, ok? Isto é muito bem, fica muito importante ficar patente. E o que acontece? Esperou. Primeiro, começou de mim, eu, o pai. Dizia que para você fazer 5 salat, por exemplo, nós os muçulmanos somos obrigados a rezar 5 vezes ao dia. Os católicos são obrigados a rezar por dia também. É obrigatório. Podem não rezar, mas é obrigatório rezar quando amanhecer e também quando entardecer. Isto está patente. Então o que está? Ele chegou
exemplo, chegou em mim, o pai, você está a rezar 5 vezes por dia? Veja lá aquele teu amigo, teu vizinho, teu cunhado, não reza, mas ele está bem na vida dele. Ele tem carro, tem casa dele, tem filhos dele, não lhe acontece nada. E você está a rezar todos os dias e não tem nem bicicleta. Está vendo como é que muda a figura? Ok? Então eu começava a parar. Mas é verdade, começava já a olhar para aquele. Em algum momento já não olhava bem a ele, já olhava mal para ele. Ok? Então o que acontecia? Ficava fraco na hora da oração. Então adormecia, já não orava. No dia seguinte, ele chegava com uma outra estratégia. No sítio X, naquela hora da oração, ele diz, no sítio X, existem umas pessoas que estão lá a se divertir, estão a tirar stress porque eles não encontram trabalho, são pessoas desempregadas, então estão a arranjar uma maneira de fazer tirar stress. Agora usa-se até o termo festa. Não é assim? Hoje existem muitas festas. O que acontece? Aquele ia para lá, e era a hora da oração, e também não conseguia fazer a oração. Então, isso tornava sendo uma doença no seu coração. Sempre que chegasse a hora da oração, ele encontrava alguma coisa para fazer. Então Deus disse o quê? Fi qulubihim maradun. Então aquilo ficou nos seus corações uma doença. Fazadahumullahu marada. E Deus adicionou a outra doença. Walahum adhabun alim. Para que ele tivesse um castigo severo. Por quê? Por que Deus faz isso? Será que porque Deus é mau? Ele está vendo esse servo, está-se a desviar, rezava, mas já não está a rezar. Então tu faz aquilo uma doença e depois ele adiciona uma doença. Epá, parece que alguém ele está querendo me castigar, está a me prejudicar. Não, não é exatamente isso. Deus enviou mensageiros, deu-nos o juízo e deu-nos a escritura. Então nos mostrou o caminho do bem e nos mostrou o caminho do mal. E deu-nos a opção, livre-arbítrio. Você é livre. Quer escolher o bem? Escolha. Quer escolher o mal? Escolha. Mas a consequência, ele deixou clara. Vou te castigar. Então, praticamente, você, a partir do momento em que você escolhe ir para o lado do Lúcifer, praticamente você deixou quem? Deus. Imagina você, aquela pessoa que você mais ama, você deixa dar-lhe seus conselhos, e ele sai e vai fazer exatamente aquilo que você lhe proibiu. Você vai ficar feliz? Então o que você vai fazer? Depois de você lhe chamar a atenção, você vai dizer o quê? Então tira, não joga um bom. Não é assim? Então Deus também, depois de ele te dar advertência, você ainda continua. Então deixa, eu vou lhe deixar, quero ver o que ele vai fazer depois. Não porque ele não nos ama. Certo? Então a partir deste pai, que foi desviado pelo Lúcifer, então o meu filho acaba vendo o meu comportamento. Às vezes rezo, às vezes não rezo. Aquele meu filho também vai ter o meu comportamento. Birru aba'akum tadurru abna'akum. Hada qawlu al-imam salamullahi alayhi. Certo? Então, o comportamento do pai passa para quem? E o filho também não reza às vezes. Aquele filho torna-se pai. O filho dele também, já está passando uma geração. Então a geração da descendência deste pai acaba se tornando uma descendência amarga, uma descendência desobediente. Ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se tiver uma pessoa desobediente, o sustento dele também está na mão do mesmo Criador. O Satanás, que é inimigo declarado, o sustento dele está na mão do mesmo Criador. Independentemente de você injustiçar ou justiçar, praticamente aquilo que Deus te prometeu, Ele disse, eu vou te criar e vou te alimentar. Então ele mesmo assim, porque senão o primeiro a ser oprimido tinha que ser o ladrão. Porque o ladrão está sempre a fazer coisas más.
Esse tinha que ser castigado logo na hora. Mas mesmo assim Deus lhe deixa ele conseguir louvar. Sabe para quê? Para que ele se tornar uma doença no seu coração. Para depois ele tornar hábito, e depois ser apanhado e ser castigado muito mal. Esta aqui é a filosofia divina. Esse pai que criou esses filhos e a sua descendência já mudou. Já tem uma descendência outra. É por isso que nós vivemos em tribos, não é? Você é da família Machava, as tantas aquele é da família Rovani, não sei. Isto quer dizer o quê? Que nós vivemos em tribos e vivíamos em pequenas aldeias. Não estamos a falar agora por causa da globalização do universo. Então, aquele grupo, eles detinham poder e posse. Então, o que eles faziam? Criavam suas leis de como desviar o homem para ser o seu aliado. Já viu você quando quer ir para uma festa? Geralmente costuma ir sozinho. Não, tem que chamar um amigo. Assim como o Shaitan, o Satanás, ele está à procura de amigo para ir com ele aonde? Na festa do inferno. Está a perceber? Ele precisa de um grupo para lhe acompanhar, porque ele não quer estar sozinho. Então, nessa maneira, a sociedade chegou a uma fase em que hoje só vivemos mais o divórcio do que o próprio casamento. O que está a falhar? A pergunta já é para vocês. Eu dei uma introdução, tentei ligar alguns pontos, ok? Agora quero ouvir de vocês. O que está a falhar? Aceito a opinião ou aceito ouvir a voz de qualquer um? Samir. Eu acho que a principal coisa voz é a falta da proximidade do casal a Deus. É não confiar, na verdade, em Deus, entregar nossos problemas do casal a Deus. Muitas das vezes, quando um casal está bem, Satanás também está indo para estragar. Continua. Muitas das vezes, quando o casal tenta conviver bem, Sim, continua. Satanás está aí para estragar a convivência do casal. Tá? Então, a principal coisa, quando há problemas no casamento, para ele, devemos tentar nos aproximar, não tentar, devemos nos aproximar mais a Deus, porque é Satanás tentar nos estragar o que Deus quer do casal. Né? Eu acho que é isso. Sim, bem, eu acho que na verdade o que acontece hoje em dia, como diz a Bíblia, né, mulheres submissas ao seu marido, mas o que acontece hoje em dia, as mulheres muitas das vezes esquecem que somos submissas aos nossos maridos, because depois o que acontece é porque aí muitas das vezes nós separamos os nossos parceiros. Falta de entendimento e compreensão. Quando a falta de entendimento e compreensão, do tipo, meu marido sempre é homem, ele sempre fala e decide por mim. Apesar de eu dizer não, porque é homem é homem. Eu nunca vou ser mais velha ou estar em cima do meu marido, isso é impossível. Para dizer que numa relação, para ter união mesmo, precisamos mesmo estar unidos em ambos. Em que sentido? No sentido de quando frequentamos a mesma religião, sempre falamos a mesma língua. Aí, tipo, ele pode dizer, eles amam, né? Meu parceiro, eles amam. Chega em casa, ele está muito furioso. Mas quando nós frequentamos a mesma religião, sempre, como agora o Maulana ensinou, né? Eu vou lembrar, ou ele vai lembrar, isso aqui não podemos fazer. Daí que vão fazer o quê?
vamos seguir a ordem de que é de marido e mulher, e vamos evitar o que é divórcios. Porque hoje em dia divórcios enchem porque outra pessoa vai para lá, outra pessoa vai para lá, chegamos em casa, não há entendimento, porque não estamos a falar a mesma língua, mas se frequentamos a mesma religião, sempre vamos falar a mesma língua, sempre vai ter união, mesmo com os nossos filhos também. Conforme diz, quando nasce um filho, também o diabo também está ali. Isso é verdade, sim. Porque sempre uma pessoa, quando nasce, o diabo, sim, está mesmo para destruir, sim. Mas quando ali mesmo há entendimento, ele também não aguenta, abandona. Porque sempre, onde há carinho, amor e paixão, é daí que ele não gosta. Ele gosta de brigas. Quando há briga, ele está aí. Mas quando há amor, carinho, o que ele quer, ele foge. É por isso. É isso que eu percebo. Vamos falar. Cada um expressa. Na verdade, o que a gente quer é encontrar uma solução para o problema em que a nossa sociedade está enfrentando. Não sei se vocês não veem isso como problema. Hoje em dia, existe muito adultério. Existe muito adultério. Não existe praticamente o casamento. Está a perceber? Então, sendo assim, existe alguma coisa que está a falhar. Ok? Existe alguma coisa que está a falhar. E nós, como teólogos, como maulanas, etc., a nossa preocupação é de querer auscultar a nossa comunidade para perceber o que está falhando. Do princípio, hoje, a primeira coisa que eu, como alguém com mínima noção da religião, vejo é exatamente os princípios. Hoje já não se vive com base nos princípios. Ok? Os princípios de convivência já mudaram. Hoje estamos aqui em Moçambique, mas nós vivemos como brasileiros. Alguns casais tentam adotar o sistema de vida ocidental, achando mais chique, achando mais atraente, ok? Mas isto é algo que a gente trouxe de fora, introduziu dentro das nossas próprias casas. Então, praticamente é uma coisa a mais do nosso lote que a gente não estava preparado para ela. Então, é por isso que devemos encontrar uma pequena solução. Cissa, dá uma ideia. Ok, eu vou deixar ficar aqui algumas dicas do Alcorão, que é para a gente poder... A primeira coisa é que a relação, qualquer relação, independentemente do que dá, tem que ter uma coisa, a intenção. Quando se mete em uma relação, primeiro tem que ter a intenção. Tem que estar clara a intenção. Por que você está naquela relação? Estou naquela relação para poder formar família? Estou nesta relação para poder satisfazer os meus desejos carnais? Isso tem que estar claro. E segunda coisa, clareza ao outro parceiro. Aquilo que disse Samira. Hoje não há honestidade, é isso? Não há honestidade, ok? Essa é a segunda coisa. Olha, parece parvo você chegar no meio de uma mulher, de uma menina, você dizer, olha moça, eu quero estar contigo, eu quero namorar contigo por 1 ano. Parece parvo, mas isso é necessário. Isso é necessário. Por quê? Você, o homem, vai esconder. Como eu disse, o amor vem de onde? Vem do homem. E a mulher, ela não te ama logo no começo. Mentira. Ela pode se apaixonar por 1 ou 2 qualidades suas. Ah, tem uma bonita voz. Ah, tem um bonito corpo. Ah, conversa bem.
E ela se apaixona por isso. Ok? E quando ela se apaixona, vai te conhecendo. Aos poucos ela vai te amando. E se ela te amar, cara, ela vai te amar de verdade. E se te encontra você em uma situação em que você não ama ela, você está com ela ocasionalmente porque você estava passando por uma necessidade, então vai existir um contraste. No momento em que ela vai te procurar, você vai querer estar distante dela. E você estará a magoar ela. E sabe isso? Essa mágoa vai trazer o que nela? Rebeldia, desconfiança. O próximo homem que for ali a conquistar, ela já não vai estar confiante. Sabe o que ela vai dizer? Ela não afana. Estão percebendo? Ok? Deve existir esse espírito. E a mulher também tem que... Porque a partir do momento em que você diz para a mulher: olha, gostou de mim? Eu quero estar contigo, quero namorar contigo por 1 ano. Ela vai estar preparada. Se ela se apaixonar por algo seu, ela vai também estar preparada aqui, que esse cara aqui, depois de 1 ano, pode ser que... Quero casar contigo. Muitos homens, principalmente de idade um pouco avançada, usam isso para poder conquistar. Quero te casar. E ela, na sua inocência, ela se entrega, achando que já encontrou a tampa da sua panela. Ok? Então ela se entrega naturalmente, porque a natureza da mulher é de ter apenas um único homem. Só que ela tem azar de não encontrar o homem certo no momento certo, por causa da precipitação que é natureza da nossa criação. É por isso que a mulher, você pode conquistar ela hoje, ela te aceitar, mas dificilmente ela vai aceitar se deitar contigo ainda hoje. Porque ela precisa de ter certeza de alguma coisa que ela duvida dentro dela. É natureza, não é vontade, é natureza. É por isso que nós temos aquele tempo que se chama de tempo de namoro é pré-probatório para o casamento. O nosso profeta sallallahu alaihi wa alihi, assim como os seus Ahlul Bayt, eles disseram que se quiseres casar, primeiro conheça a ela, entre parênteses, mas não conheça toda ela. E hoje o cenário é o contrário. Depois disso, a mulher, se você já tiver a mulher em sua casa, a primeira coisa, a mulher tem que saber ser submissa. Ser submissa não significa ser escrava, não. Significa ser responsável e conhecer o seu direito, o seu dever. A partir do momento em que você é submissa, o homem encontra em si segurança. Porque o homem o que deseja em si não é o amor, porque o amor ele já tem para te dar. Ele deseja em si segurança, confiança. Segurança sobretudo. Segurança no seu segredo, segurança na sua riqueza, nos seus bens, segurança na educação dos seus filhos, segurança na proteção da sua casa, segurança nos teus... Estão percebendo? Então, se você conseguir, você como mulher conseguir oferecer esses requisitos para o homem, saiba que esse homem pode andar fora, mas ele sempre, o seu fim é onde? O homem também deve ser transparente. Deve partilhar, ser participativo. Partilhar. Não deixar algo, até aquilo que você acha tolo. Se isso aqui é uma coisa tola, não precisa contar. Conta para ela. Uma coisinha insignificante na sua mente, mas para ela poderá fazer muito sentido. Porque a mulher, o mundo da mulher é que ela sentada. Ela consegue navegar tudo. Eu digo sério, você que compra as coisas da tua casa, mas você não sabe quantas colherinhas você tem.
mas ela sabe. Ela poderá de repente te dizer, está a faltar aquela colherinha assim, assim, assim. Porque o mundo dela é imaginário. Ela vive num mundo imaginário. A cabeça da mulher sempre está na lua. Ok? É por isso que ela se apaixona mais pela audição. Você começa a rolar, você está da lata, você pensa que está da lata. Está mentindo, eu vou te comprar um avião, vou te comprar um carrão, vou te fazer o quê, vou te fazer o quê? Ela está a ouvir. E ela está a fabricar o mundo dela, o mundo imaginário. É daí onde ela vai carimbar o teu passaporte e vai dizer que sim, pode entrar. Estamos juntos? Então, esta é, de uma forma resumida, um dos pequenos critérios para se ter uma vida social. Eu estava numa palestra lá em Marraquém. Eu teria de repente me lembrado. Eu disse assim para os meus palestrantes. Eu disse, vocês sabem por que o homem mata? Sabem por que o homem rouba? Por que o homem rouba? Desculpa de perguntar. O que pode fazer o homem roubar? O homem não rouba por estar com fome, chefe. O homem não rouba por fome, nem por sede. O homem rouba para poder satisfazer a sua mulher. Agora, por que o homem mata? Só para satisfazer a sua mulher. Se na morte, na matança, existe um benefício financeiro que ele possa trazer alegria à sua esposa, então ele vai matar. Agora, por que o homem masculino mata a própria mulher? Sabes por quê? Não, Porque a mulher não foi feita, a mulher foi feita para um homem, mas um homem não foi feito para uma mulher. Há casos em que o homem não mata a mulher que se deitou com outro homem, mas sim por desconfiança própria acaba matando a mulher. Você já ouviu dizer que o nosso sítio tem fumo e não tem fogo? Sim. Já ouviu dizer? Tem fumaça, mas não tem fogueira? É possível? É possível? Então a resposta é a mesma. O homem mata porque a mulher foi feita para ele. Deus tirou da costela de Adão uma parte. Cada homem tem a sua costela. E não aceita partilha. Vocês sabem qual é o pior pecado que Deus não deseja? Que Deus detesta? Sim. Qual é? Atribuir parceiros a outra criatura fora dele. Sabe o que é isso? É ciúme. Deus não detesta traição. Isso é traição. Estás a trair aquele que te criou. Vocês já ouviram dizer que uma mulher foi se atirar na ponte ou se suicidou porque encontrou o seu marido na cama com uma outra mulher? Não. Mas quantos homens vocês já ouviram a dizer que ele foi se atirar na ponte? Muitos. A luz. Estão a perceber? Por quê? Porque a mulher tem a capacidade, foi criada com a capacidade de pacientar, porque ela sabe que na verdade ela não é para muitos homens, é apenas para um único. É por isso que ela pacienta. A mulher pode encontrar você na cama, depois ela vai te perdoar. Mas o homem não. Ele pode fingir que perdoou, mas aquilo vai lhe machucar para o resto da vida dele. Pergunta os meus camaradas homens, verdade ou mentira? Verdade. Um dia tem que dar explicação. Correto. Mais de 50% dos jovens casados saltam pequenos princípios que não vamos mencionar. Todo jovem quer casar, mas nós não sabemos o que é casar. Isto é, há certas regras que um homem, tanto como uma mulher, após se juntar com alguém, não pode subir, não pode ultrapassar. Por exemplo, eu sou casado, mas passo todos os finais de semana com os meus amigos lá fora. O que é que essa mulher
pensa ou como é que essa mulher vai ficar. Ela é casada, mas não consegue dar limites a certas amizades que podem vir a destruir aquilo que é a sua convivência dentro do seu casamento. Ainda quer brincar com o Tomé, ainda quer brincar com o João, ainda quer brincar com o Paíto. Não há nenhum homem que vai engolir isso. Não há nenhuma palavra que has trazer que vai convencer o seu marido em termos disso. Não há, isso não há. Do lado das mulheres, isto é. Há aquilo que nós chamamos, as mulheres chamam, aliás, que a sociedade chama de emancipação, etc., igualdade do gênero, por aí. Dentro de um casamento molano não existe igualdade. Não existe. Mas elas metem na cabeça que, da mesma maneira que o João diz, aliás, que eu lavo o prato, o João também deve fazer o quê? Isso não há. Se ele é seu marido, é a sua sombra dentro da casa, ele é o seu responsável, ele diz A, deve funcionar, o B não pode, o C pode, o YX não pode. E as mulheres hoje em dia, isso, molano, não esquece. Zakallah, ela fez menção a um pequeno ponto. E este ponto eu lembro, volto a dizer que hoje a nossa sociedade vive sem princípios. Ok? O que ele está a referir são princípios de vida, de convivência, para uma boa vida social. Mas o que estamos a viver hoje é globalização. É por isso que eu disse, existem certas famílias que estão a viver Brasil, mas em Moçambique. Ok? Isto dá-se por quê? Primeiro, é a globalização. A globalização. Hoje, se formos a ver, a própria estrada, na estrada não há respeito. Existe respeito? Não. Existe consideração do mais velho pelo mais novo. Eu me lembro que naquela altura não me era permitido eu sentar numa cadeira enquanto o mais velho está em pé no chapa. Enquanto que hoje, o jovem de hoje vai te dizer, eu também vou pagar 18. Está a perceber? Essa vovó vai pagar 18, eu também vou pagar 18. Então não há diferença, eu tenho que sentar. Então, os princípios foram destruídos. Qual é o objetivo? O objetivo mesmo é aquele. Por quê? Porque Jesus, alayhi salam, ele disse que vou e volto. Ok? E o nosso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam também disse que vem alguém da minha descendência. O objetivo desse é de quê? De ser ele o coronel, o comandante de todos aqueles homens de Deus que vão ser reunidos. Para quê? Eles vão se reunir, a volta deles é para poder aliviar a sociedade da injustiça e opressão. Por que essas injustiças estão acontecendo? Hoje eu vou dar um pequeno erro que as mães cometem. Pequeno erro só. As mães cometem. A filha, ela diz assim, deixa ela crescer, atinge a puberdade, ok? Então, não ensina elas o princípio de submissão, o princípio de casamento. Diz, as mulheres hoje são educadas para o casamento depois que elas vão para o altar. Mas isso está errado. Porque a mulher nasceu desde o princípio, do primeiro nascimento, para ser mulher. Nasceu para ser mulher. O homem nasceu para ser homem. Então o que acontece? Essa mesma menina que está à espera de ir para o lar, sabe o que acontece? Ela vai para o casamento, volta para casa, vai para o casamento. Quando eu digo do casamento, como é que é? Porque ela já tem a vida de casado, antes mesmo de ir para o lar. Ela já namora. E qual é a motivação que ela vai dar para aquele namorado? Porque aquele namorado, ele pode sim voltar a tornar-se esposo dela, assim.
mas é preciso que haja ali uma conexão. E essa conexão, o homem tem que ter certeza de que, olha, do princípio ele gostou dela, foi ter com ela porque gostou, ok? Então ele vai namorando com ela e vai vendo que o comportamento dela não lhe diz nada. E como estamos no namoro, quando chega a outra, ele pula para outra e aquela acaba ficando só. Agora imagina se aquela tivesse qualidades de uma mulher logo no começo, no primeiro homem que ela está namorando, como é que seria? E aquele homem ali, eu disse, não, poxa, essa minha namorada eu não tenho por que ir trair. Está a perceber? Porque este é um erro que a sociedade comete. Deixa a educação da mulher como mulher para o momento do casamento. Está errado. Os pais também deixam a educação do filho para quando ele crescer. Está errado. Ok? É por isso que vamos ver que o nosso Nabi Akram sallallahu alaihi wa ala ahli baiti, eles e os ahli bait nos diziam o quê? Ensina os vossos filhos até a rezar com 7 anos. Quando já tiver 7 anos, já é obrigatório para ele ter que fazer esforço, dar uma pequena punição, dar uma pequena recompensa. Porque é do pequenino que se torce o pepino. Tá certo? Então este é o erro. Agora, por que a nossa sociedade está a viver isso? Por causa da globalização. Hoje, o comportamento das nossas mulheres, das nossas esposas, das nossas companheiras, é um comportamento ocidental. O comportamento ocidental qual é? Uma das coisas que, se vocês forem anotar, olha só a diferença entre o Médio Oriental, estamos a falar dos países do Médio Oriental, ok? Países, estamos a falar das Arábias Sauditas, das Índias, Paquistão, Irão, aqueles, os árabes, ok? E olha para a vida do Ocidente. Estamos a falar dos portugueses, dos americanos, etc. Vocês vão ver que existe uma coisa muito diferente nesses dois povos. Sabe qual é a diferença? É o ciúme. É o ciúme. Os ocidentais não têm ciúme das suas esposas. Um português, você pode chegar, você encontrar ele numa situação precária, um brasileiro, você dar a ele uma mala de dinheiro, dizer que eu quero passar uma noite com sua esposa, ele poderá te dar. Poderá te dar. O dinheiro, você sair da pobreza. E o que é passar a noite com uma mulher? É uma coisa de minutos. Está a perceber como ele pensa? Enquanto que um Médio Oriente, um árabe, um indiano, um paquistão, você só para ele não quer nem que você veja a pele da esposa dele. Agora imagina lá para você ficar com a esposa dele. Está a perceber? Os árabes então, no tempo da ignorância, só de você tocar a família dele é razão para quê? Para ele poder fazer uma guerra santa contigo. E de entre as regras de guerra no Islã, sabe qual é? Tocarem a sua vida, a sua riqueza e a sua família. Está a perceber? Você está livre. Chegar no inimigo, vir tocar a sua vida, colocar em risco a sua vida, você tem direito de quê? De se virar contra ele. Tocar a sua esposa, a sua família, você tem direito de se virar contra ele. É diferente. Por causa do quê? Princípios. E nós estamos a herdar de quem? Do Ocidente. Está a perceber? Brasil, Portugal, É por causa disso que eles estão a trazer filmes para nós. Estão a trazer novelas para nós. Que é para poder nos educar a vida. Então é por isso que temos as nossas esposas não nos respeitam, não são submissas. Esta é que é a causa de muito divórcio e pouco casamento. Por hoje eu vou terminar aqui, não vou tomar mais o vosso tempo e vamos aproveitar e cantar parabéns para a nossa.